Eu quero apresentar para vocês os principais resultados do relatório técnico-científico do projeto APQ 02763 de 2016, titulado Desenvolvimento do modelo computacional para monitoração e diagnóstico preliminar do desempenho de uma central termoelétrica de ciclo combinado, desenvolvido pela Universidade Federal de Itajubá, com recursos do edital universal da FAPEMIC. Então, esse trabalho trata sobre o diagnóstico de sistemas energéticos. O diagnóstico constitui uma ferramenta a fim de definir estratégias de manutenção corretiva que permita diminuir os custos associados a consumos adicionais de combustível que pode ter uma planta devido à perda de eficiência pela degradação de seus componentes. Através do diagnóstico, nós podemos identificar e interpretar os sinais da degradação dos equipamentos que compõem esse sistema e quantificar os seus efeitos em termos de consumo adicional de recursos. Geralmente, o diagnóstico é conhecido como diagnóstico preliminar, porque ele é uma fase prévia antes da realização das atividades que precisam ser definidas na hora de realizar o diagnóstico. Agora, o diagnóstico termodinâmico é distinto do diagnóstico mecânico. Existe uma diferença entre esses dois conceitos. Nesse caso, foi trabalhado como diagnóstico termoeconômico, visando o quê? Identificar anomalias ou malfunções que estão presentes em um sistema que podem causar uma diminuição na redução de potência de um sistema que, caso mantidas, podem levar a um consumo no incremento de combustível. Agora, esse incremento no consumo de combustível, ele se pode dar também numa planta por várias condições, devido à mudança nas condições ambientais, devido à programação defeituosa no sistema de controle, ou devido à degradação ou perda de desempenho dos equipamentos. Nesse caso, através de diferentes estudos de caso, foi analisado qual é o efeito da degradação ou perda de desempenho nos equipamentos. Um dos resultados desse projeto foi a simplificação das etapas para a realização de diagnóstico termoeconômico, que consiste numa série de 12 etapas, sendo as 8 primeiras etapas correspondentes a uma análise termoeconômica, composta por esses passos que estão aqui, e a segunda fase, que é o diagnóstico termoeconômico propriamente dito, compõe uma série de operações que permitem o cálculo do consumo adicional de combustível ou de recursos de uma planta. Essa metodologia aqui não aparece na literatura dessa forma organizada e, portanto, constitui um dos resultados do presente projeto. Agora, como foram avaliados os distintos resultados ao longo de todo o andamento do projeto? Foram desenvolvidos distintos estudos de caso, a fim de determinar, no final, o efeito do diagnóstico numa central de ciclo combinado. Então, foram utilizadas várias metodologias aplicadas aos componentes de um ciclo combinado. E, nesse caso, o estudo iniciou com um estudo de uma turbina a gás de queima e serra, onde foi aplicada essa metodologia de diagnóstico termoeconômico desenvolvido e foi calculado qual é o efeito que tem as malfunções ou as degradações que acontecem dentro de cada um desses componentes que tem um ciclo no consumo adicional de recursos. Então, os resultados dessa metodologia aparecem publicados aqui na revista Energy e mostra quais são, nesse caso dessa turbina, os efeitos que tem as ineficiências no gerador elétrico, no trocador de calor da turbina, no queimador com a própria turbina, no consumo adicional de recursos. Um segundo estudo de caso foi essa central de ciclo a vapor convencional, que utilizou também ferramentas de diagnóstico, mas nesse caso centradas na parte de avaliação exegética. Foi, nesse caso, proposto de simplificar essa metodologia de análise exegética avançada, cujo propósito era poder adaptar ela ao diagnóstico termoeconômico convencional.
e conhecer as vantagens e desvantagens dessa metodologia. Quando foi aplicada a um ciclo a vapor convencional, essa metodologia permitiu determinar quais serão as destruções de energia inevitável e evitável que existem nesse ciclo a vapor. Esses resultados aparecem publicados como resultados parciais do projeto na revista Energy Conversion and Management. A partir desse estudo de caso, foi verificado que essa metodologia, apesar de apresentar uma série de vantagens, tem uma série de limitações para ser aplicada na parte de diagnóstico termoeconômico. Aí, o terceiro estudo de caso consistiu na análise de um ciclo de cogeração com turbina a gás e ciclo de refrigeração por absorção, cujo propósito foi comparar diferentes metodologias de desenvolvimento da estrutura produtiva desse ciclo para calcular os custos energéticos que posteriormente podem ser utilizados no diagnóstico termoeconômico de um sistema. Foram comparadas várias metodologias que contemplam todos os avanços recentes que se tem na área de termoeconomia, considerando vários modelos de desagregação, energia total, energia e negentropia, entalpia e negentropia, energia interna e trabalho de fluxo e a estrutura física. Esses resultados foram comparados e foram identificados quais são as vantagens e desvantagens de cada método e, assim, dessa forma, podemos chegar à conclusão de que, dependendo do tipo de análise que está considerado, é possível realizar a abordagem de diagnóstico utilizando a energia total. Caso seja requerido mais detalhes e existam componentes dissipativos, é necessário trabalhar com a desagregação de energia interna e trabalho de fluxo. Alguns dos resultados desse tipo de ciclo aparecem publicados nessa revista que contém esses resultados preliminares também do projeto. Finalmente, a partir de todas as informações que tem esse estudo de caso, foi aplicada a metodologia de diagnóstico a uma central de ciclo combinado que utiliza gás natural. Foram determinados nesse sistema qual é o efeito que tem a degradação em cada um dos componentes que tem esse ciclo no consumo adicional de recursos. Nesse caso, o componente que mais influenciaria no consumo adicional de recursos estaria na turbina a gás. Esses resultados ainda não têm sido publicados, mas espera-se a publicação desses resultados posteriormente à finalização do projeto. Tem esse outro estudo de caso, que também é uma central de ciclo combinado, onde também se aplicou a metodologia, e a partir dela é possível conhecer quais são os impactos que tem as distintas malfunções ou degradação no desempenho que tem os componentes no consumo adicional de recursos. Então, de forma geral, foi possível desenvolver a metodologia a partir de ciclos simples e aplicar ela a ciclos combinados, obtendo resultados satisfatórios no final do projeto. E um agradecimento muito especial à FAPEMI pelos recursos otorgados através desse edital, com esse projeto, que permitiram a obtenção desses resultados aqui apresentados.